Graça, paz, bom dia. Hoje nós queremos pensar sobre a recompensa do pecado. Daquele pecado do filho pródigo, a palavra de Deus nos diz que aquele filho pródigo, poucos dias, o filho mais novo juntou tudo que tinha e foi para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma maneira dissoluta. Depois de ter gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e ele começou a padecer necessidades. E na verdade desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam e ninguém lhe dava nada. Está escrito isso em Lucas capítulo 15, versículo 13, 14 e 16. Hoje, estamos aos poucos sendo ensinados que o pecado já não existe, ou que não faz o estrago que faz. Penso que até mesmo na igreja há uma tendência de amenizar as consequências do pecado. Sempre desculpamos as pessoas ou nós mesmos pelos pecados e nos esquecemos que o pecado, está matando mais do que uma pandemia. Até mesmo que a pandemia pode ser por causa do pecado. E que os efeitos do pecado, os resultados do pecado podem durar toda uma eternidade. A Bíblia nos afirma, olha só o que a Bíblia nos afirma. Do ponto de vista pessoal, para mim, para você, o salário do pecado é a morte. É o que está escrito lá em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Claro que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz lá em Tiago 1, capítulo 15, que o pecado consumado, uma vez consumado, ele gera morte. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 56, diz que o aguilhão da morte é o pecado. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que tudo que a pessoa semear, isso também ela vai colher, vai ceifar. Ezequiel 18, versículo 4b, diz que a alma que pecar, esta morrerá. O pecado endurece e engana o coração de uma pessoa. A Bíblia diz, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 13, 3. O pecado, ele adoece e deprime. Jesus curou aquele moço lá no tanque de Betesda, lá ele estava há 38 anos. Depois encontrou ele no templo e disse, eis que você já está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa ainda pior. João 5,14. Olha só o perigo do pecado. O salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma, o meu ventre, tudo está destruído, consumido, porque a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos cheios de suspiro, a minha força descai por causa do meu pecado, os meus ossos se consomem. É o que o salmista diz lá em Salmo 31, versículo 9 e 10. Então o pecado, ele adoece e oprime. O pecado também escraviza. Sabe o que Jesus Cristo falou? Em verdade vos digo que todo aquele que comete do pecado é escravo do pecado. João 8, 34. Vive para servir aquele pecado. Isso foi do ponto de vista pessoal. Agora, do ponto de vista social, ou seja, a gente com a sociedade, o pecado faz com que toda a família sofra. No caso do pródigo, quanta dor ele causou no coração do pai e revolta no coração do irmão mais velho. A Bíblia diz, lá no Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo. Uma consequência não vem sozinha, ela costuma arrastar outras consequências atrás dela. A Bíblia diz lá em Êxodo 20, versículo 5, que o pecado abre portas para que coisas más aconteçam dentro da família.
O pecado é o opróbrio dos povos, traz grande desonra pública, traz grande degradação social, ignomínia, vergonha, vexame. Provérbios 14, 34. E do ponto de vista espiritual, nós e Deus. O pecado separa a pessoa de Deus. Isaías 59, 2. É o que está escrito lá. Que as vossas iniquidades, os vossos pecados, é que faz separação entre vós e vosso Deus, de maneira que ele não nos ouça. Ele torna quem peca destituído da glória de Deus. Romanos 3, 23. É destituído da glória de Deus. Atrai a ira de Deus sobre a pessoa. Colossenses 3, versículos 5 e 6. Olha quanta dor, quantos males, quanta desgraça o pecado tem trazido ao mundo, à nossa vida, à nossa família. Devemos nos conscientizar que o pecado não compensa em hipótese alguma. E que Deus deseja que cada uma pessoa se arrependa, confesse e deixe o seu pecado, abandone de vez o seu pecado. Pense comigo. Fale consigo mesmo. O bom é viver livre do pecado e também das suas consequências. Eu quero orar com você agora. Você que me ouve, ouviu essa mensagem e percebeu que o pecado está trazendo ainda hoje um grande caos a toda a humanidade. Vamos orar comigo? Caso você perceba que há algum pecado que está destruindo a sua vida, por favor, confesse agora e ore comigo. Senhor, todos nós sabemos que o pecado traz grande dor. É a causa da nossa alma, do estado da nossa alma está do jeito que está. Às vezes tentamos explicações, buscamos saídas que não o abandono, o arrependimento e a confissão, mas tudo continua como está. Às vezes temos um alívio pequeno, Senhor, mas tudo volta a estaca zero dentro de pouco tempo. Nós vimos que o Senhor é grande em perdoar e com o Senhor está o perdão, mas nós precisamos, Senhor, sermos iluminados pelo Espírito Santo para ver que o pecado está causando muita desgraça na nossa nação, no mundo. Se as pessoas estão, neste momento, fazendo de conta que o pecado não existe, mas está morrendo por dentro. Eu quero orar agora por mim, por essas pessoas que oram comigo, para que nós possamos também cair em nós mesmos, cair em si e confessar o nosso pecado. Ele tem causado grandes transtornos. Senhor, é uma realidade antiga, desde que o mundo é mundo. E Senhor tem levado, sabe, o mundo, o pecado é o opróbrio dos povos, das nações, é o vexame público das nações e também da nossa vida. Primeiro, ele nos fascina, depois ele nos abate e depois ele nos expõe, ele nos humilha. Senhor, nós não queremos que isso aconteça. Muitas enfermidades, Senhor, vêm pelo pecado. Muitas angústias e males da alma vêm pelo pecado. E nós queremos ficar livre dele, Senhor Deus. E te pedimos, em nome do Senhor Jesus, que possamos ter a mente, Senhor, voltada para o Senhor, para que o pecado não mais nos domine. Nós não estamos mais debaixo de lei de pecado, nós que estamos em Cristo. E se alguém não está em Cristo ainda, que possa vir, porque a tua palavra diz, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Queremos experimentar o novo de Deus todo dia em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, que o Senhor te abençoe grandemente, poderosamente. E não se esqueça, o Porões da Alma, que vai começar agora no dia 29. Não perca. Esteja conosco em nome de Jesus. Que Deus te abençoe abundantemente.
em nome do Senhor Jesus.